Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia, que bom que você está aqui mais uma vez nesse tempo devocional. Esse é o nosso tempo diário aqui na presença de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na nossa jornada de oração, esse é o nosso tempo exclusivo aqui, diário, para estarmos na presença do Senhor Jesus. Todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, esse vídeo aqui é disponibilizado para abençoar a sua vida, para que junto comigo você possa meditar na palavra de Deus e orar e ter um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, curta, comenta, compartilha com mais pessoas, para que mais vidas sejam também abençoadas, viu? Eu tenho certeza que o seu dia será muito melhor depois desse devocional, depois desse tempo com Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus? Nós estamos essa semana falando sobre vencer as tentações. Um assunto que, obviamente, alcança todos nós. Na verdade, todos nós somos tentados. Então vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia vai dizer na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1,12 vai dizer assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13 e 14. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou seduzido pela sua própria concupiscência. Esse texto nos mostra de forma muito clara e explícita que a tentação ela também é uma espécie de provação, A tentação é um teste que nós somos submetidos enquanto estamos na carne. Eu já expliquei ontem, nós somos seres tricotômicos, tricotomia, corpo, alma e espírito. O ser humano é dividido nessas três partes, corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, a alma são as emoções e os sentimentos, e o espírito é a nossa vida, a nossa parte espiritual, que é o fôlego de vida de Deus. E aqui o texto vai nos mostrar que bem-aventurado é o homem que vence, que sofre a tentação. Essa palavra sofre, ela tem aquele sentido daquele que persevera no tempo da tentação. E olha que incrível isso. Como é que a Bíblia vai dizer que é bem-aventurado aquele que passa pela tentação? E eu acho muito incrível, porque o texto vai dizer: bem-aventurado o varão que persevera, o que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A verdade é que tentação todos passamos. A verdade é que a concupiscência da carne, cada um no seu segmento, uns têm problema de tentação com dinheiro, outros têm problema de tentação sexual, outros têm problema de tentação na mentira, na boca, no falar, enfim, são tantas áreas que somos tentados, que somos seduzidos a pecar, não é verdade? Mas apesar de todos nós sermos alvo de tentação, todos nós passamos por tentação, alguns conseguem vencer a tentação. E é nisso que está a diferença. Porque o texto vai dizer que, apesar da tentação alcançar e atingir a todos, apesar da tentação ela acessar o coração de todos, porque é uma verdade, o texto vai dizer que existe uma recompensa para quem vence a tentação. Existe uma recompensa para quem persevera fiel diante da tentação. Se você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, todos nós, o pastor da sua igreja, na verdade, os obreiros, os membros, os irmãos, o Papa, todos somos tentados ao longo da vida. E é uma tentação constante, diária, que precisamos vencer. E o texto vai dizer que existe uma recompensa para aqueles que vencem as tentações. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Então esse texto nos mostra três coisas. Primeiro, que todos são tentados. Segundo, que existe uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis. E terceiro, Deus já tem preparado algo para você. Deus já preparou, Deus já prometeu previamente para aqueles que venceriam as tentações.
A sequência. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Porque isso é natural. As pessoas logo se revoltam contra Deus, tentam achar desculpas, né, para os seus erros, os seus pecados, as suas quedas, tentam colocar em tudo e em todos a desculpa, menos em si mesmo. A desculpa para os seus pecados. E o texto vai dizer, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Ou seja, eu não posso ser tentado pelo desejo que você tem. Você é tentado pelos seus desejos, eu sou tentado pelos meus desejos. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, é seduzido pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias inclinações. Mas o que eu acho magnífico nesse texto é que no versículo 12 vai dizer que existe uma recompensa para quem vence tentações. É natural, pessoas que estão sendo fiéis a Deus, seguindo na casa de Deus, obedecendo a sua palavra, às vezes acabam olhando para a vida do ímpio, para a vida daquele que está vivendo, cedendo às tentações diariamente e se questiona. No Salmo 73, Asaf vai dizer que ele quase se desviou ao olhar a prosperidade do ímpio, porque Asaf guardava a santidade, Asaf guardava a sua fidelidade diante de Deus, e ao olhar a prosperidade do ímpio, ele se questionou, mas como é que pode? Eu sou fiel, eu permaneço diante de Deus, né? Eu estou vivendo aqui em dignidade, em justiça, em santidade, e a pessoa está cedendo à tentação e está vivendo prosperidade. Isso é inexplicável aos olhos humanos. Mas o texto vai dizer, no Salmo 73, que quando Asaf entrou na casa do Senhor, aleluia, quando ele entra na casa do Senhor, ele pôde perceber, ele pôde entender o fim daqueles que vivem na tentação, daqueles que vivem cedendo às tentações, daqueles que vivem na iniquidade, aqueles que vivem no pecado. Asaf percebeu o fim deles, né? E ao perceber o fim daqueles que vivem cedendo às tentações, esse texto nos mostra o fim daqueles que vivem vencendo e prevalecendo diante das tentações. Qual é, pastor? Qual é o fim? O fim é receber uma coroa da vida, uma coroa de glória, uma coroa incorruptível. O que eu quero trazer como meditação para as nossas vidas hoje é que vale a pena ser fiel. Vale a pena dizer não para as tentações. Vale a pena negar as ofertas, né, do inimigo. Vale a pena suportar as tentações. Vale a pena a santidade. Vale a pena a fidelidade. Vale a pena a entrega, a dedicação a Deus. Vale a pena. Porque o texto vai dizer que quando nós somos aprovados diante das tentações, nós recebemos de Deus a coroa da vida que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Que você possa expressar uma vida, que a sua vida seja uma vida de expressão e de amor a Deus, porque só assim vencemos tentações. Só assim suportamos as tentações da vida. Peça a Deus. Ontem nós aprendemos em Romanos capítulo 10, né, que junto com a tentação, Deus também promove o escape. Deus também promove a capacidade de suportar as tentações da vida. Então que isso possa ser uma realidade sobre a sua vida. Que você possa pedir a Deus hoje, de verdade, força para vencer as suas tentações. E aí, meu irmão, não adianta eu orar por você. É você por você mesmo, viu? Eu oro aqui de forma generalizada, mas você precisa apresentar, Senhor, eu sou tentado nessa área. Senhor, essa área é tão difícil para mim. Ah, Deus, essa área para mim aqui, essa situação para mim é muito complicada. Então que você possa apresentar a Deus e pedir a Deus força, porque a palavra de Deus garante que Deus dá o escape. Junto com a tentação, Deus promove o escape. Viu? No nome de Jesus Cristo, vença as tentações, vença o pecado, vença as concupiscências. Por quê, pastor? Porque vale a pena ser fiel. Vale a pena. No fim da carreira existe uma coroa de glória esperando aqueles que amam a Deus, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que vivem em santidade, no nome de Jesus Cristo. E muito mais do que isso, né? Muito mais do que olharmos para a recompensa, muito mais do que olharmos para o resultado, que nós possamos viver uma vida de santidade, simplesmente porque amamos a Deus. Que nós fujamos do pecado, suportemos as tentações simplesmente porque amamos a Deus. Porque aquele que ama a Deus de verdade, ele vai fugir do pecado, ele vai evitar as tentações, ele vai suportar essa provação que são as tentações da vida. Então, simplesmente pelo fato, ainda que não tivesse coroa,
ainda que não tivesse recompensa, viu? Isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia de Deus. Mas ainda que não tivesse, que o nosso amor a Deus possa nos fazer manter o nosso posicionamento por Cristo diante das tentações. Diante disso, eu quero te convidar para que possamos orar e falar com o nosso Deus. Viu? Fale com Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez estamos na Tua presença, mais uma vez estamos diante do Senhor e queremos glorificar o Teu nome, porque Tu és bom, porque Tu és digno de toda a exaltação, de toda a honra e de toda a glória. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que as tentações às quais somos submetidos, elas não vêm de Ti. Sabemos que não é o Senhor que nos tenta, porque o Senhor não pode ser tentado pelo mal. Senhor, mas nós entendemos pela Tua palavra que, diante da fidelidade de cada um dos Teus filhos, o Senhor já tem preparado uma coroa da vida. Ah, Senhor, então eu te peço, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua misericórdia, nos ajude, Senhor, a vencer as tentações. É bem verdade, Senhor, que em momentos da vida parece que a única saída é cedermos, a única saída, Senhor, é aceitarmos, mas que o Senhor possa levantar um escape, que o Senhor possa levantar, ó Deus, verdadeiramente algo dentro de nós, que venha mudar, Senhor, essa inclinação, que venha nos fazer suportar, que a nossa carne seja mortificada, Senhor, diariamente, para que o Espírito de Deus habite em nós, para que o Espírito da verdade habite em nós. Que, Senhor, os nossos lábios, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que as nossas mãos, que os nossos pés, Senhor, venham proclamar a Deus a santidade, venham proclamar a sinceridade, o amor a Deus. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós estamos hoje declarando com os nossos lábios que nós amamos ao Senhor, que nós de fato, Senhor, queremos viver uma vida que agrade a Deus, que agrade ao Senhor Jesus. Senhor, então nos ajude a vencer as tentações. Sem o Teu escape, sem a Tua ajuda, Senhor, nós não conseguiremos. Então nos ajude, Senhor, a vencer. Eu abençoo cada um dos Teus filhos, Senhor, que está junto comigo nesse tempo de oração. Que o Senhor possa fortalecer a cada um para a glória do Teu nome. Amém e glória a Deus. Que maravilha, que bom que você está aqui até esse momento, que Deus te abençoe. Amanhã nós temos mais um tempo devocional a partir das 6 horas da manhã. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam também abençoadas no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique em paz.